Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 25, amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Querido Deus e Pai, te damos graça pela bondade infinita, Senhor, nos privilegiando, Senhor, enviando a Tua palavra, enviando o verbo vivo que é o Senhor Jesus Cristo, e também o Espírito Santo nos dando graça e sabedoria nesta noite. Senhor, nós estamos aqui não pela nossa vontade, mas pela Tua vontade, e assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento para a glória de Deus. A gente pede confirmação da palavra, o Senhor sempre, Ele dá. O pastor aqui teve a oportunidade, acho que é o pai da cantora, né? E o Senhor confirmou a palavra, né? Isso é muito bom. Esse aqui embaixo aí que faz o barulhão. Não está trovejando, não. Vou falar para você que o som tem vontade própria. Escolhas de Deus e escolha dos homens, né? Então é muito importante nós entendermos aqui que Deus, Ele tem a sua vontade soberana. Ele escolhe quem Ele quer, Ele faz como Ele quer, e não há quem possa impedir o seu agir. Ele diz que antes que houvesse dia eu sou, e não há quem faça escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías falando isso. Isaías também ali, ele disse no capítulo 14, que Deus mandando a sua palavra, quem a invalidará? Estendendo ele a sua mão, quem fará voltar atrás? Então nós estamos diante de um Deus que ele sabe as escolhas que ele faz. E as escolhas do Senhor são maravilhosas. Ele escolhe as coisas loucas deste mundo, né, para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas e para confundir as fortes, as coisas vis, que não têm status, não têm posição neste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Se fosse para a escolha dos irmãos, ninguém, quem sabe, me escolheria. Se você encontrasse, eu já disse isso aqui várias vezes, encontrasse comigo antes de Cristo, você correria de mim. Né? Eu não tinha como escapar de mim, quando andava comigo todo dia, então eu tive que me aguentar. Né? Mas Jesus estava comigo ali e estendeu a mão dele. E como o salmista disse, né? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor, tirou os meus pés de um lamaçal terrível de lodo e colocou os meus pés firmados na rocha e um novo cântico nos meus lábios, né? Se for olhar a vida pregressa, nem compensa falar. Vivia em bares noturnos, tocando em boates, bebedeiras, orgias, drogas, e Deus teve misericórdia desse homem, foi lá e colocou o anzol no nariz dele e veio puxando e falou: vem comigo, vem que eu vou te mostrar algo melhor. Glória a Deus. Isso é muito interessante. Todos nós fazemos escolhas, todos os dias. Para você vir para o culto, você escolheu
qual a camisa que você ia vestir, qual o vestido que a irmã ia vestir, a sandália, as irmãs gostam muito, né, de sandália, essas coisas. Tinha uma irmã conhecida nossa, ela é viva, né? Ela tem uma estante lá que se olhar o tanto de calçado, salto alto que ela tem, foi Jesus, se ela viver a vida inteira não usa tudo. Mas gosta, gasta com isso. Então você escolheu o que você vestiu nesta noite. Você escolheu aonde você iria nesta noite. E você veio ao melhor lugar, na casa do Senhor. Quantos lugares aí você poderia ter ido nesta noite, mas você escolheu estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Né? Como Jesus ali falou para aquela irmã do Lázaro, quando ele estava ali na sepultura, e eles conversando, depois que ele foi visitar, né, as irmãs ali, e ela falou, enquanto Maria estava sentada aos pés do Senhor ouvindo, a Marta falou, era duas Marta em uma, né? Ela falou, Senhor, manda ela me ajudar aqui. E aí o Senhor falou para ela, Marta, Marta, duas Marta, tu anda atribulada e atarefada, com muitas coisas, mas uma só te é necessário, importante, ela escolheu a melhor parte. Você escolheu a melhor parte nesta noite. Você escolheu, quem sabe antes de vir para cá, aqueles que gostam de jantar ali pelas 6 horas, 18 horas, você escolheu o que comer. Que privilégio. Muitas pessoas no mundo não têm nem comida, que dirá escolher o que come. E você tem esse privilégio que Deus concede para você. Você também escolhe com quem você anda. Né? Então isso é muito importante. Você tem aí os seus, quem é marido e mulher, anda junto, não tem escolha, né? Eles vão juntos aí. Mas você escolhe com quem você vai andar. Com Deus ou com o diabo. Está vendo? É uma escolha. Então, Deus também, ele faz escolhas. Quando o Senhor nos fala através do profeta Isaías, capítulo 41, ele vai dizendo assim para nós, a partir do verso de número 9. Tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Você está entendendo o negócio que Deus escolhe? E quando Deus escolhe, ele não rejeita. O homem pode rejeitar a Deus. Deus só vai rejeitar aquele que rejeita ele. Porque ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É o homem que se afasta de Deus. O que o profeta mesmo diz? Que os ouvidos do Senhor não estão tampados, que não possa ouvir, nem a sua mão agravada, que não possa se estender, né, para ajudar, mas os nossos pecados é que fazem separação entre vós e o Senhor. Então aqui o Senhor, ele vai escolher. E quando ele escolhe com propósito, ele tem um propósito na sua escolha. Qual é o propósito de Deus? Tu és meu servo. Ele escolhe servos. E ele diz o quê? A ti escolhi e não te rejeitei. Então o propósito de Deus é te escolher, te ajudar, te abençoar e caminhar com você até chegar na eternidade. E aí o Senhor diz mais aqui, não temas, porque eu sou contigo. Irmãos, se o Senhor é conosco, quem será, né? O que o escritor lá de Romanos fala? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos do Senhor, se é o Senhor quem os justifica? Oh, glorificado é o nome do Senhor. Aleluia! Que coisa boa estar na presença dele. Oh, glória, um Deus que escolhe. Aleluia! E ele diz, não temas, 365 vezes na palavra. Não temas, porque eu sou contigo. Né? Então isso nos traz o quê? Segurança. Você tem
né? Tem vezes que você não pode pagar um seguro de vida, mas você tem a segurança do Senhor. Isso é maior do que qualquer seguro de vida do mundo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, o irmão leu ali, né? Não atemorize o teu coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do papai há muitas moradas. Se não fosse assim, teria dito, eu vou preparar lugar. Tem tradução que diz, e se eu for e preparar lugar? Outra diz, e quando eu for e preparar lugar, virei para vós mesmos e os levarei para estar comigo. Que coisa boa, isso é segurança, irmãos. É saber em quem você tem confiado. Aquele que te chamou, não te deixa no meio do caminho, ele vai contigo até o fim na caminhada. Aleluia! Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Tem denominação aí, é que não vou citar o nome, você já vai saber que é, né? Mas que quando você vai lá e recebe uma bênção lá, aí ele pergunta, quem te curou? O Deus do apóstolo. O Deus do apóstolo, quer dizer, não é o meu Deus, é o Deus dele. Mas o Davi, lá no Salmo 18, ele fala, tu és o meu Deus, o meu refúgio, o meu rochedo, a minha fortaleza, um Deus pessoal, glória a Deus, ele é o seu Deus. Que adianta você viver com o Deus dos outros? Não, ele é o teu Deus, ele vai conosco, ele é um Deus próximo. Se é uma coisa que Deus não aceita, é estar longe do ser humano. O pecado entrou ali, separou lá no Éden. Mas Deus, na sua onisciência, enviou Jesus Cristo para unir o que está no céu com o que está na terra. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Que coisa boa é estar na presença dEle. Glória! Glória a Deus. E aí ele diz mais aqui, eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra, fala, mão direita da minha justiça. Então fala para nós de sustento, né? Ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, você não vai temer nada, mal algum, porque o Senhor está contigo, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia, glória a Deus. Então quando alguém se levanta contra você, alguém quer te caluniar, quer irritar você, o Senhor é aquele que te esforça, Ele te ajuda, Ele te sustenta com a sua destra da justiça. O Senhor tem as suas escolhas. Que coisa boa que nós somos escolhidos. O Senhor escolheu muitos e muitos. Se nós formos falar aqui na Bíblia inteira, nós vamos virar a noite e não vai exaurir aqui as escolhas de Deus. Mas tem algumas aqui. O Senhor escolheu Josué. E fala para ele lá no primeiro capítulo, fala para ele, Josué, o camarada Moisés aí, ó, bateu as botas, como diz o outro, né? Ele abotoou o paletó, ou seja, ele morreu. Agora o negócio é com você, camarada. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Oh, que coisa gostosa. Ele está falando aqui para mim e para você, fica ligado no que o Espírito Santo está falando na palavra, ele está dizendo que ele é com você. Ele não vai te deixar e nem te desamparar. Mas o Senhor fala para ele aqui umas coisas interessantes, esforça-te. O que ele falou no Isaías lá? Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Ele falou para ele, mas você tem que fazer a sua parte. E quando você faz a sua parte, a minha já está feita, está cumprida. Esforça, tem bom ânimo, você vai fazer esse povo herdar a terra, Josué. Então somente esforça, tem muito bom ânimo para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que o teu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te vás. Por onde quer que andes.
E aí o Senhor fala para ele assim: se você cumprir toda esta palavra, se você não apartar a boca do livro desta lei, e ter cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Não te mandei eu? Esforça, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aí o Senhor escolheu Josué. Se você ler depois com calma o livro de Josué, 24 capítulos, você vai ver que ele fez tudo conforme o Senhor mandou. Ele era o auxiliar de Moisés, mas no momento Deus pegou e chamou ele para estar na linha de frente. Tudo acontece no tempo de Deus. E aí, o Josué também vai fazer a escolha dele. E ele fala para o povo também. Olha o que ele diz no capítulo 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. Joga fora os deuses que serviram seus pais, da além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, ele abre um porém aqui, ó. Se mal parece aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe a quem você quer servir. Ou seja, o Senhor não obriga ninguém a estar aqui servindo Ele, não. Ele não quer isso. Ele quer que você sirva a Ele de todo o teu coração, de todo o teu ser, de toda a tua alma. É isso que ele pede lá em Deuteronômio, que é que o Senhor teu Deus te pede de ti, ó Israel, que andes com Ele todos os dias, sirva com toda a integridade, todo o teu coração. E aí o Josué fala, então, vê hoje a quem, escolhei hoje, ó, a escolha, a quem vocês sirvais, se os deuses que vossos pais serviram, porém, a escolha dele, e a minha casa serviremos ao Senhor. Que maravilha, né? O homem escolhido por Deus, e Deus dá uma oportunidade dele de escolher também, né? Glória a Deus, que maravilha. O Senhor então, ele escolheu Jeremias, e fala para ele, Jeremias, eu te conheci antes de você ser formado, eu te conheci no ventre da tua mãe, eu te coloquei por profeta às nações. E o camarada diz, Senhor, quem sou eu? Eu não sou nada, eu não passo de uma criança. E o Senhor olha para o profeta e fala assim, seu bobão, não diga que você é uma criança, isso eu já sei. Mas o menino cresce também. Paulo diz que quando ele era menino, ele fazia coisas de menino. Mas quando ele se tornou homem, ele mudou a atitude para as coisas de homem. Então nós precisamos crescer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. Deixar os rudimentos do leitinho aí e partir para alimento sólido, como diz a palavra de Deus. E aí nós vemos que o Senhor fala para ele, não interessa, você pode falar o que você é, o que você quiser ser, criança, tal, mas aonde eu te mandar, tu irás, e o que eu te mandar falar, tu falarás. Esta é a palavra do Senhor. Tem momento que o Senhor te chama e você não tem escolha, a não ser obedecer à vontade do Senhor. Jeremias era um que nem casar Deus permitiu o homem casar. Que negócio é esse? O homem chorou demais. Então nós vemos que o Senhor vai escolhendo. Em Marcos capítulo 3, do 13 ao 19, o Senhor subiu lá no monte, depois desceu e chamou, escolheu a si aqueles que ele quis. Aí você vai olhar assim, mas ele escolheu errado. Ele escolheu Judas, que o traiu. O Senhor sabia quem ele estava escolhendo. Ele escolheu Judas e considerou ele amigo até o final. Jesus não é aquele que vira as costas porque você faz alguma coisa, não. Não é como nós, seres humanos, não. Qualquer coisinha que faz com a gente, já está de beicinho derrubado, vira as costas, não vou ajudar mais. Eu falo sempre para minha mulher, eu falei, filha, nós temos que tomar muito cuidado na nossa vida.
que às vezes a pessoa faz 1000 coisas para mim, e ele não consegue fazer uma, e eu vou crucificar naquela uma e esquecer das outras 1000. Você está vendo como é que o ser humano é? Por isso que nós temos que morrer o nosso ego, deixar a vontade dele agir nas nossas vidas. E ele chamou Judas ali até o ponto de chegar no finalzinho, Judas ia traí-lo com um beijo. E ele diz: aqui vieste, amigo. Esse é aquele que a palavra de Deus diz, amigo mais chegado que o irmão. Nas entrelinhas o Senhor estava falando para Judas: rapaz, você não precisa fazer isso. Mas Judas escolheu. Ele teve a sua escolha. Ele escolheu Pedro. Pedro era nervoso, sanguíneo, colérico. Arrancou a orelha do soldado lá. Ele não queria arrancar a orelha, ele queria arrancar a cabeça. Só que o camarada ligeiro puxou um pouquinho, né? Aí arrancou a orelha. O João, o profeta do amor. Quando lá os samaritanos não quiseram aceitar lá, ele falou: olha, quer que nós mandamos descer fogo do céu e mata esse povo? Olha que João, profeta bonzinho do amor lá, o apóstolo. Você está entendendo? Tomé, se eu não pôr a mão no buraco dos cravos aí do lado, eu não creio, não. Olha para você ver. Será que nós somos diferentes dos apóstolos? Não. Mesma essência, ser humano, desde o Éden, desde a queda, nós herdamos do Adão. Mas agora, vindo Cristo, o segundo Adão, ele veio para nos transformar. Por isso que a palavra de Paulo aos Coríntios diz: se pois alguém está na Assembleia de Deus, na Batista, na Quadrangular, na Cristã, não. Ele diz: se pois alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas, as ranhices, têm que sair da nossa vida. E tudo se faz novo. Então, se até aqui tem alguma coisa em nós que precisa ser mudado, entrega a Cristo, né? Dá hoje a Cristo teu coração, e nele acharás a paz e o perdão. Dá a ele teu coração. Você está entendendo, irmãos? Tanto se você chutar uma pedra, machucar o seu dedo, se eu chutar, vai machucar o meu também. A mesma essência. Então, a mesma misericórdia que eu quero que você tenha comigo, eu tenho que ter com você também. Ordem de Jesus Cristo. Ele disse o seguinte: faça aos homens o que quer que eles façam para você. Minha mulher, às vezes, ela me pega em casa lá. Leva um pratinho de comida, alguma coisa de comer, e dá na mão e fala assim: ó, faça para o próximo o que quer que faça para você. E aí eu tomo um tapão de luva, né, irmãos? Mas é assim. Ele nos escolheu em João 15,16 para que vamos e damos fruto e o fruto permaneça. Nossas escolhas. Deus, ele dá a opção para o homem escolher em Deuteronômio 30, 19 para frente. Ele fala assim: hoje eu tomo os céus e a terra como testemunha perante vocês. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Quer um conselho? Escolhe a vida. Ele não mandou você escolher a bênção, não. Sabe por que ele mandou escolher a vida? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando você escolhe a vida, você escolhe Jesus. E quando você escolhe Jesus, automaticamente as bênçãos vêm atrás de você. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, as nossas escolhas têm consequência. Adão, no jardim, colocado para lavrar, e Deus fala para ele: olha que jardim maravilhoso, cheio de bicho, cheio de tudo, todas as plantas você pode comer, menos essa aqui, ó, porque o dia que dela você comer, você vai morrer. Adão podia escolher a vida, mas ele escolheu a morte. Ele desobedeceu o mandato do Senhor, e por isso nós estamos aqui nesta noite. Herdamos algo do Adão,
mas nós precisamos do último Adão, que é Cristo Jesus. Que através da vida dele, ele diz para nós em Apocalipse 22, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, terão direito a entrar na cidade pelas portas, e agora vai comer da árvore da vida que o Adão não comeu. Só em Cristo nós temos a vida eterna. Glória a Deus, que maravilha. A palavra de Deus diz em Isaías 1, 19 e 20, diz o seguinte: se quiseres, não é obrigado, tá, irmãos? Se quiseres e ouvires, comereis o melhor desta terra. Porém, se não quiserdes e fores rebeldes, a espada vai, descer. Tem um amigo lá, que é o amigo do noivo, João Batista, e quando ele veio pregando lá, né, com pelo de camelo, comendo gafanhoto com mel, que delícia que deve ser. Ele pega e diz assim: olha, o machadão está colocado na raiz das árvores. Aquela árvore que não produz fruto, o papai vai, e o machado dele é afiadíssimo. E está cortando até hoje. Está cortando até hoje. Tem muitos aí, da uma hora para outra, sendo cortado. Então, se você quiser ouvir, comerá o melhor da terra. Escolhe isso aí. Você já viu falar daquelas que passa na Globo? Passava muito, né? Naqueles lugares, pequenas empresas, grandes negócios, né? Mas no reino de Deus é diferente. Pequenas escolhas, grandes destinos. O DDD do mundo, o DDD do homem é o quê? Descagem direta à distância. Tinha até aquelas fichas pratinhas que a gente usava. Os mais jovens não sabem o que é isso. Você ficar na fila do orelhão para poder esperar a ligação, e quando cai a ficha, meu Deus do céu, acabou a ficha. DDD, descagem direta à distância. O DDD do céu, decisão, decide, destino. Você decide qual é o seu destino. Olha aqui algumas escolhas, rapidamente. Você escolhe perdoar ou guardar a mágoa. Um coração alegre, a Bíblia diz, aformoseia o rosto, mas um coração triste seca os ossos. Muita gente tem problema no rim, tem problema no fígado, tem problema no coração, é porque guarda mágoa. Você não pode guardar, põe para fora. Chega na pessoa e fala: eu não gosto de você não, mas Jesus me ama e ama você, então eu também te amo. Deixa o que eu não gosto para lá. Vou te amar do jeito que você é mesmo, meio rabugento, meio ranzinza. Não é do jeito que eu quero. Mas Jesus te ama e me ama a mim, então eu vou amar você também. É assim que tem que fazer. Você está entendendo o que é o negócio? O que ele falou? Ama o teu inimigo e ora pelo teu perseguidor. Quando falou para os judeus que ama o seu próximo como a ti mesmo, eles deram até pulo de alegria, porque o próximo deles era só a nata ali dos judeus. Mas quando falou para eles que eles tinham que amar o samaritano, o negócio pegou para o lado deles. Está entendendo o negócio? Escolher orar ou ignorar ao Senhor. Você pode orar ou não orar. Mas se você ora, você vai ter uma grande surpresa. Porque o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Talvez você não sabe coisas grandes e firmes que você não tem clamado, você não tem buscado, não tem orado ao Senhor. Orar é conversar, é trocar uma ideia com aquele que te criou. Ele já sabe tudo, mas ele quer que você conta para ele. Está entendendo? Já viu aquela pessoa que chega, você todo animado para contar algo para você? Você já sabe aquilo. Aí você fala: não, isso eu já sei. Então você desmoraliza a pessoa, irmão. Escuta ela, se alegra com ela. É assim que Deus quer com a gente. Ele já sabe, mas Ele quer se alegrar que você conte para Ele. Aleluia! Não andeis inquieto com coisa alguma, antes sejam em tudo conhecida diante de Deus todas as vossas petições, com súplicas e deprecações e ação de graça diante dele. Glória a Deus. Você pode escolher obedecer ou desobedecer. Adão escolheu desobedecer. José escolheu obedecer. Quando ele estava na casa do Patifão, a Patifona, a mulher do Patifar,
foi para cima dele, querendo pegar ele de todo jeito. E ele falou: longe de mim pecar contra o meu Senhor. Largou a capa, largou a roupa, saiu até meio nu ali, mas ele não perdeu a comunhão com o céu. E Deus o exaltou e colocou ele como governador no Egito. Ou seja, escolha ser fiel no pouco, e no muito Deus vai te acrescentar. É Ele que acrescenta. O que a Bíblia diz? Humilhai-vos sob a potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vai te exaltar. Não é o que muitos aí pregam, não. Aquele que for humilhado será exaltado. Mentira. É eu que tenho que me humilhar. Humilhado eu me humilho e Deus exalta. Reconheço. O que é humilhar? Reconhecer que eu sou dependente, carente da graça e misericórdia dele. Você pode escolher duas coisas. Jesus falou assim: entrai pela porta estreita. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à salvação. Poucos encontram, mas aí muitos escolhem a outra coisa: entrar pela porta larga e o caminho espaçoso que leva à perdição, e muitos encontram. Quando entra para a porta estreita, poucos, e quando para a porta larga, muitos. Então muitos não estão sabendo fazer a escolha, e a porta é Jesus. Ele falou: eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim, entrará, sairá e achar descanso para a vossa alma. Então a maior das escolhas da nossa vida é aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. Porque em Atos dos Apóstolos 4,12 diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É só o nome de Jesus. Pode chamar por Salomé, por Pedro, por Maria, por João, por Tiago, Bartolomeu, nada, o céu nem se agita, mas quando fala o nome de Jesus, é sobre esse nome que todo joelho um dia vai se dobrar e toda boca confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Já estou encerrando, porque a hora, o relógio, não foi eu que escolhi o culto terminar 9 horas, né, irmãos? Também foi escolha de alguém. Por mim, nós ia até meia-noite. Até uma vigília, né? Seria bom. Que escolhas? Eu faço uma pergunta para mim, primeiro, e também para a igreja. Que escolhas você tem feito? Quando eu olho para mim, eu falo: que escolha você tem feito, camarada? Se você não gosta do que você escolheu, você ainda tem a opção de mudar a escolha. Você está entendendo o negócio? O que a Bíblia fala assim? Que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Se eu não gosto da colheita, eu posso mudar a semente para colher o que é bom. O que nós temos escolhido? Que escolhas nós temos feito? Elas estão nos aproximando de Deus ou nos afastando de Deus? Se nós continuarmos com as nossas escolhas, onde nós estaremos no futuro? No céu de glória ou no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, onde o verme não morre e o fogo não apaga, onde há choro e ranger de dentes? No céu é lugar de glória, lugar de corpo transformado, lugar glorioso. O céu não é maravilhoso porque é céu. O céu é maravilhoso porque aquele que criou o céu está ali. O Senhor, Ele criou todas as coisas, o céu e a terra, e tudo que nele há. A nossa vida, irmãos, é feita de escolha. Hoje o Senhor está dando uma oportunidade de mudar as nossas escolhas, se aproximar dEle e desfrutar da sua presença e intimidade. Por isso a palavra diz: hoje é o dia aceitável do Senhor. Amanhã
pode ser tarde. O mineiro passava em frente da igreja e já estava encerrando o culto, eles quase na rua de baixo, chegando próximo, e ali ele ouviu o pastor dizer: entrega seu coração, entrega sua vida a Cristo hoje, amanhã pode ser tarde. E ele apressando o seu passo para chegar, quando ele chega próximo ao culto, estava já encerrando, fechando, o pastor dando a bênção apostólica. E ele chega: pastor, eu quero aceitar Jesus hoje. Ele falou: meu filho, volta amanhã, volta depois, hoje já encerrou o culto. Mas pastor, eu acabei de ouvir o senhor falar, hoje é o dia, amanhã pode ser tarde. E ele insistiu com o pastor, e o pastor orou por ele e se entregou para Jesus Cristo. Alguns dias depois, ele estava trabalhando na mina, houve um desabamento na mina, e ele estava lá no fundo, e os mineiros conseguiram tirar uma parte dos escombros, e chegaram até onde ele estava, e ele ainda estava com vida, e ele estava com um sorriso aberto nos lábios, e dizia: glória a Deus, graças a Deus, que eu me entreguei para Jesus Cristo, porque hoje podia ser tarde, e ali ele partiu para a eternidade. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele fará. Hoje é o dia, o Senhor está te convidando: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus te convida hoje. Se você não teve um encontro com Jesus aí, se você não entregou sua vida para Jesus, eu quero te convidar aqui nesta noite. Você tem essa oportunidade. Se você está envergonhado, deixa a vergonha de lado, entrega o teu coração a Cristo. Aqueles também que não são ainda batizados, procura os obreiros, o pastor, se informa melhor sobre o batismo, para que você tome a decisão consciente diante do Senhor. Porque ele diz na palavra que aquele que não participa do corpo e do sangue não tem parte com ele. O batismo é um ato de arrependimento público. Você está confessando que você vai morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. Hoje ele te chama. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, dê um passo aqui, nós vamos estar orando por você. Eu já vou estar passando a palavra para o nosso pastor. Vem hoje a Cristo, dá a Ele o teu coração. Amém? Glória a Deus. As escolhas de Deus e as escolhas do homem. Deus te escolheu e você também tem a escolha de escolher a Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.